Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 6. E como João, estando no cárcere, tivesse ouvido falar das obras de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a perguntar-lhe: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide e contai a João o que ouvistes e vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. Palavra da salvação. Comentário Mateus 11, de 2 a 6, São João Crisóstomo. Mas isso não parece razoável, porque João não ignorava aquilo que ele mesmo fora o primeiro a profetizar, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Ao chamá-lo de Cordeiro, anuncia a sua cruz, porque foi mediante a cruz que ele tirou o pecado do mundo. Como, pois, havia de ser um grande profeta, se ignorava as coisas próprias dos profetas? Porque disse Isaías: Como uma ovelha emudecida levada ao matadouro. Isaías 53, 7. Mas isso é uma explicação razoável? Porque ele não disse: És tu aquele que há de vir à mansão dos mortos? Mas simplesmente aquele que há de vir. Além disso, é ridículo supor que quisesse saber se deveria pregá-lo em outro lugar. Porque a vida presente é o tempo da graça, e depois da morte vem o juízo e o castigo. Que necessidade de precursor haveria nesse lugar? Ou, em outras palavras, se os infiéis pudessem ser salvos pela fé depois da morte, ninguém pereceria, porque assim todos se arrependeriam e adorariam. E todo joelho se dobrará no céu, na terra e nos infernos. Filipenses 2. Enquanto João esteve com os seus, persuadiu-os continuamente a respeito de Cristo, e que, quando estava prestes a morrer, aumentou o seu zelo, pois não queria deixar em seus discípulos nem a possibilidade do erro, para que não ficassem separados de Cristo, a quem procurou desde o princípio, levá-los. Mas se tivesse dito a eles: Sigam-no, porque é melhor do que eu, certamente não os teria convencido, porque pensariam que falava por humildade e adeririam ainda mais a ele. O que fez então? Esperou para ouvir deles próprios os milagres de Cristo. Não mandou todos, mas apenas 2, que pensou serem mais apropriados para convencer os demais, para que, acima de qualquer suspeita, julgassem a partir das coisas mesmas a distância entre ele e Jesus. Mas Cristo, conhecendo as intenções de João, não disse: Eu o sou, porque isso causaria uma nova dificuldade àqueles que o ouviam. Eles pensariam, mesmo sem dizê-lo, o que disseram dele os judeus. Tu dás testemunho de ti mesmo, João 8,13. Por isso, ele os ensinou através dos milagres, e assim apresentou sua doutrina de forma clara e insuspeitável. O testemunho dos fatos é mais forte que o das palavras. E em seguida, ele curou os cegos, os coxos e muitos outros, não para ensinar João, que não o ignorava, mas aqueles que o punham em dúvida. Respondendo, disse-lhes Jesus: Ide e contai a João o que ouvistes e vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. E acrescenta: Bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. Para os enviados que se escandalizavam por sua causa, sem publicar suas dúvidas
e deixando-os à sua própria consciência. Ele os refutava de forma velada. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 7 a 10. Tendo eles partido, começou Jesus a falar de João às turbas. Que fostes vós ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas delicadas? Mas os que vestem roupas delicadas vivem nos palácios dos reis. Mas que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e ainda mais do que profeta, porque este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti, o qual te preparará o caminho diante de ti. Palavra da salvação. Comentário Mateus 11, de 7 a 10. São João Crisóstomo. Fizera o suficiente em relação aos discípulos de João, que partiram completamente convencidos a respeito de Cristo por causa dos milagres que viram. Mas convinha curar as turbas, que, desconhecendo as intenções de João, poderiam entender coisas inconvenientes em relação às perguntas de seus discípulos. Poderiam, de fato, dizer: que tanto testemunhou o Cristo, pensa agora de outra maneira e duvida de que seja ele? É para disputar com Jesus que manda dizer-lhe isto? Será que a prisão o fez perder a coragem? Acaso o que dissera antes é vão e sem sentido? Tendo eles partido, para não parecer que o adulava, ele corrige o povo sem expor suas suspeitas, mas esclarecendo as dúvidas que estavam ocultas em seus corações, demonstrando assim que conhece os segredos. Não disse a eles como dissera aos judeus: por que pensais mal? Mateus 9,4. Porque, se pensavam algo de mal, era resultado de sua ignorância e não de sua malícia, e por isso não lhes falou com dureza. Responde-lhes em favor de João, mostrando que ele não se afastou de sua primeira opinião. E ensina-lhes isto, não só com sua palavra, mas com o testemunho deles próprios, e não só pelo que eles disseram, mas pelo que fizeram. E por isso disse: que fostes vós ver ao deserto? Como se dissesse: por que abandonastes as cidades e vos reunistes no deserto? Uma multidão não teria se reunido no deserto com tão grande desejo, se não pensasse ver um grande homem, maravilhoso e mais sólido que uma rocha. E vede aqui como, sem mencionar qualquer outra malícia, retira de João a suspeita de inconstância, da qual as turbas começavam a duvidar, dizendo: uma cana agitada pelo vento? Ou de outro modo, vós mesmos, indo para o deserto, dais a entender que João não era semelhante a uma cana flexível. Ninguém pode dizer que João era constante, mas que, depois, sendo escravo da lascívia, tornou-se inconstante. Porque assim como alguns são iracundos por natureza e outros por uma longa enfermidade, assim também uns são inconstantes por natureza e outros se fazem inconstantes pela escravidão das paixões. Mas João não era inconstante por natureza, e por isso o Senhor disse: que fostes vós ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? E muito menos perdeu sua dignidade entregando-se à lascívia. Que não foi escravo da lascívia, demonstra sua estola, sua solidão e sua prisão. Porque se quisesse vestir roupas finas, não teria habitado o deserto, mas os palácios dos reis. Por isso continua: mas o que vestem roupas delicadas
vivem nos palácios dos reis. Tendo descrito o lugar em que vivia e suas vestes, como os homens concorriam a ele e seus costumes, concluiu afirmando ser ele um profeta, dizendo: Mas que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e ainda mais do que profeta. Demonstra em seguida em que é maior que os outros profetas, dizendo: Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti. Demonstra em que João é maior que os outros profetas, a saber, em estar perto de Cristo. E por isso disse: Envio o meu mensageiro adiante de ti, isto é, próximo a ti. Do mesmo modo que aqueles que marcham junto à carruagem do rei são os mais distintos. Também João era assim, por estar perto de Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11. Na verdade, vos digo que entre os nascidos das mulheres não veio ao mundo outro maior que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Comentário Mateus 11, versículo 11. Santo Agostinho. O herege deduz, como que raciocinando, deste versículo que João não pertence ao reino dos céus e, por conseguinte, muito menos os outros profetas daquele povo, que são inferiores a João. Duas interpretações podem ser dadas às palavras do Senhor. Ou chamou de reino dos céus aquele que ainda não recebemos e do qual se dirá no fim: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino, Mateus 25, 34, como o habitam os anjos, o menor deles é maior que qualquer justo que carrega um corpo corruptível sobre a terra. Ou por reino dos céus, pode-se entender a igreja, de quem são filhos todos os justos, desde o princípio do mundo até os nossos dias. O Senhor quis dar a entender que ele era menor que João em idade, mas maior que João pela eternidade de sua divindade e por seu soberano poder. Por conseguinte, segundo a primeira interpretação, deve-se ler: aquele que é menor no reino dos céus, e em seguida é maior que ele. E conforme a segunda interpretação, aquele que é menor, e em seguida, no reino dos céus, é maior que ele.